não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Também, entre os seres humanos, você vê claramente uma hierarquia de poder desde o início. Um homem adulto tem mais poder do que um bebê, sim ou não? Um homem plenamente desenvolvido tem mais poder do que uma mulher, sim ou não? A mulher tem mais poder do que o bebê, né? Ou do que uma outra mulher mais novinha, e assim por diante. Escape disso se puder. Então, vamos dizer, medir forças, quer dizer, uma das experiências mais básicas do ser humano, já lhe revela que existe uma hierarquia. Não há só 2 graus, o mais forte e o menos forte. Não, o negócio é enormemente complicado. Não é isso? Por exemplo, a hierarquia da força é uma, da periculosidade é outra. Uma cobra é muito menos forte do que você, ela pode matar você. Não é isso? Uma aranha. Então, você tem essas várias hierarquias compondo um conjunto que, se você se perder dentro dele, você está liquidado. E tudo isso também nos é imposto. O tempo que nós levamos para perceber isso pode variar de pessoa a pessoa. Tá certo? Mas as estruturas são sempre as mesmas. E quando as pessoas percebem, elas percebem sempre essas coisas de maneira igual. Não é isso? Então, daí vem um elemento que eu considero o dado fundamental da ciência política, da filosofia política. A diferença de poder entre seres humanos. Esquece as outras hierarquias, o urso, a aranha, etc, etc. Esquece isso. Sempre houve e sempre haverá entre os seres humanos uma diferença de poder que chega a ser imensurável. Por exemplo, um pai que fica irritado pode jogar o bebê pela janela, o bebê não pode fazer a mesma coisa com o pai. Não é isso? Então, todos nós ouvimos falar de sociedades que matam os seus bebês. Do Xingu de fazer isso. Né? Agora, você nunca ouviu falar o contrário, o bebê que está matando o pai e a mãe. Então começa com esta diferença que é determinada pela idade e que você observa a mesma no reino animal. Quando 2 cachorros brigam, ou quando um urso come o filhote. O urso adulto come o filhote jamais come um urso adulto. Tá certo? Então, essa diferença de poder ela é grande entre os animais, mas entre os seres humanos ela chega a ser imensurável. Por exemplo, se você tem uma tribo de índio, você tem o chefe pode mandar matar qualquer um. E os outros não podem fazer a mesma coisa com ele. Essas diferenças de poder, elas são enormemente variadas, porque os fatores que dão poder ao ser humano mudam de acordo com o tempo, tá certo? E se acrescentam, existem novas formas de poder que antes você não podia imaginar. Então, por exemplo, vamos dizer, as armas. Não é isso? O Carroll Quigley, no livro Tragedy and Hope, que é um grande livro, no fim das contas, né? Ele diz o seguinte, ele diz que você vê períodos de maior igualdade e democracia ou períodos de maior tirania e domínio do governo conforme o tipo de armas que estão à disposição. Ele diz, se as armas são simples e baratas, todo mundo tem, então tende a equalizar. Mas se as armas se tornam muito caras ou difíceis de manejar, então centraliza o poder. É a coisa mais óbvia do mundo. Não é isso? Então, por exemplo, você vê que a expansão da democracia nos Estados Unidos no século XIX foi pelo barateamento das armas de fogo.
Um revólver custava o quê? $10, $12, todo mundo podia ter, tá certo? E era uma arma mais ou menos igual, tá certo? Mas depois, quando inventam armas mais complicadas, enormemente caras, epa, aí o negócio muda. Só uns poucos podem ter. Né? Então, os meios de controles do governo sobre a população são muito maiores. Não é isso? Então, por exemplo, a Guerra Civil Americana ela foi decidida por um fator: os rifles de repetição. Inventaram o rifle Spencer, né, que dava 7 tiros. E os caras do Sul nunca tinham visto uma coisa dessa. Eles diziam, pô, esses caras chegaram aí com uma espingarda que atira durante uma semana inteira. Então nós estamos lascados. Né? E não houve tempo deles fazer uma arma equivalente. Né? Então, essas coisas, vamos dizer, elas mudam o destino de nações inteiras. Quer dizer, a introdução da pólvora, por exemplo, foi uma coisa extraordinária. Não é isso? E também, do mesmo modo, a esses meios de poder você tem que acrescentar os meios de informação, não é isso? Que hoje, quer dizer, são muito reduzidos de um lado e são monstruosamente grandes de outro. Não é isso? Nós estamos falando aqui, o FBI pode gravar nossa conversa a 2 km de distância e nós nem sabemos que o FBI está lá. Não é isso? Então, também, veja, o que nós chamamos de poder é a capacidade que um ser humano tem de determinar as ações dos outros. Não é isso? Se ninguém obedece o cara, ele não tem poder nenhum. Se muita gente obedece, ele tem algum poder. E entre esses que obedecem, existe também uma hierarquia. Este manda neste, que manda naquele, que manda naquele, que manda naquele, e assim por diante. E essa rede pode se tornar tão imensamente complicada que ela em si mesma é inabarcável. Isso acontece na sociedade hoje, Quer dizer, você não sabe exatamente qual é a hierarquia. Não é isso? Porque são tantas as agências funcionando para o poder central que você não sabe por onde ela vai te pegar. Não é isso? Então, vamos dizer, a diferença de poder também é uma constante, que faz parte das condições em que nós estamos. Então, o primeiro sujeito que percebeu que existia um bicho mais forte que ele já entendeu esta relação. Então, a hierarquia, sobretudo a hierarquia de poder, é outra coisa que nos é imposta pela condição terrestre e não é criada pela nossa mente. Nada disso foi criado pela nossa mente. Absolutamente nada. E o nosso cérebro, coitadinho, ele registra as impressões sensíveis, guarda um pedaço, tá certo? E tenta operar alguma abstração em cima disso. Isso é o máximo que ele pode fazer. Ele não está criando nada. Então, em função dessa coisa hierárquica, você verá que também a ideia de família e comunidade também se impõe aos seres humanos desde o início, como se impõe a um cachorro. Não é isso? Quer dizer, nós temos família, não é porque alguém inventou a estrutura da família. É porque se você tem os bebês e você não os alimenta, eles morrem. Não é isso? Então, é uma condição natural da qual nós não podemos fugir, nós nos reproduzimos. Né? Eu ouvi dizer de uma tribo, não sei aonde, que ainda não tinha feito a ligação entre o ato sexual e a procriação. Eles transavam e depois veio as crianças não sei de onde. E vi também um casal alemão, isso ficou famoso, saiu um vídeo. Né? O casal foi no médico e disse, nós estamos tentando ter filhos há tantos anos, não conseguimos. E daí o médico perguntou, como está a sua vida sexual? Eles perguntaram, o quê? Eles não sabiam que isso existia, gente. Era 2 caipiras do meio da Alemanha. Eles não tinham se tocado. Aí o médico teve que explicar para eles como é que faz. Daí, claro, eles tiveram os filhos. Então, tudo isso pode acontecer. Mas a condição está aí, está imposta. Você pode saber, pode não saber. Você pode entender ou não entender, mas você está vivendo dentro desse mesmo quadro. Tá certo? Bom, outra coisa que nos é imposta, vamos dizer, é a periculosidade. Existem perigos no mundo. Não é isso? Você pode demorar um tempo para perceber, mas eles existem. E, portanto, vamos dizer, a necessidade, a busca da segurança é outra coisa que nos é imposta a nós, como é imposta a todos os bichos. Tá certo? Vamos dizer,
é imposta a nós de uma maneira diferente daquela que é imposta aos bichos, porque nós temos uma capacidade de previsão maior. Quer dizer, nós podemos pensar perigos que não existem ainda, mas que podem vir a existir. Isso aí um bicho não concebe. Ele só concebe o perigo quando ele recebe algum sinal da presença do perigo. Nós não precisamos disso. Por exemplo, eu digo, bom, agora nós estamos pescando, tem um monte de peixe, nós vamos comer, e se não tiver peixe no mês que vem? Nós temos esse medo, não é isso? E daí, vamos dizer, a necessidade da previsão é outra coisa que é imposta aos seres humanos. O ser humano não pode viver sem a previsão. Claro que na sociedade moderna, a atividade previsiva é atribuída a certas pessoas e a outras não. Tem uma faixa enorme que pode viver na total imprevidência, só buscando se divertir, não pensando em nada. Por quê? Porque tem, sei lá, tem o serviço de meteorologia, tem a polícia, tem o médico, tem o pai, tem a mãe. Tem um monte de gente que está preocupada com a previsão para que nada aconteça àquele desgraçado, e ele não precisa fazer isso pessoalmente. Tá certo? Mas se por acaso acontecer de ele ficar desprovido dessa rede de assistentes, ele está lascado. Então, tudo isso são elementos, vamos dizer, que eles formam a estrutura da nossa inteligência. E todos eles nos são impostos pela condição terrestre na qual nós vivemos. E o papel do nosso cérebro dentro disso é mínimo. É apenas o papel de registrar, guardar na memória e fazer abstração. Não é isso? Sendo que, se eles, nós guardamos tudo isso no cérebro, todas as informações da nossa memória estão no cérebro uma pinóia. Por exemplo, para que a gente tem bibliotecas? Porque você não vai guardar tudo na cabeça, você volta ao livro e observa de novo. Não é isso? E além disso, o livro, você tem o próprio universo, é um recurso mnemônico. As coisas que estão acontecendo te recordam aquelas que aconteceram na véspera. Não é isso? Então, sei lá, quando choveu. O mês passado também choveu. Então, o universo inteiro é um sistema mnemônico, é um sistema de sinais, tá certo? Que sustenta a operação da nossa memória, de modo a reduzir ao mínimo o trabalho do nosso coitado do cérebro. Se fosse tudo depender dele, nós já teríamos morrido. Né? Então, uma outra coisa que se impõe a todos são as direções do espaço. Nós não temos como escapar disso aí. Existe um em cima, um embaixo, direita, esquerda, para frente e para trás. São as direções máximas. Você não tem como mudar isso aí. Você pode ir para o lado que você quiser, tá certo? Mas ele sempre vai estar a uma determinada distância da direita, da esquerda, em cima e de embaixo. Você vê, isso se reflete imediatamente na estrutura do nosso corpo. Para onde estão voltados os seus pés? Para trás? Para os lados? Não, para frente. E as suas pernas estão separadas lateralmente. Olha que coisa, quer dizer que a estrutura do espaço está gravada aqui no nosso corpo. Não é isso? Então, eu tenho meios de me mover para frente e para os lados. Então, e exatamente por causa disso, é porque você tem os pés para frente e as pernas para os lados, tá certo? É que você também pode fazer uma outra coisa, que é baixar e levantar. Não é isso? Que também não é fácil. Pergunta para um bebê. Quantas vezes ele tenta e se esborracha no chão? Tá certo? Então, ele sabe que ele está tendo que se adaptar a uma condição externa que ele não pode mudar, meu Deus do céu. Se ele pudesse mudar, bastava ele imaginar que está de pé, ele fica de pé. Tem os caras que falam pensamento positivo, você faz assim com os dedos e tal, e modifica. Não modifica nada, pô. Quer dizer, o poder do pensamento positivo aí é praticamente nulo. Nós estamos cercados de condições determinantes absolutamente imutáveis, invencíveis, às quais nós podemos nos adaptar com grande trabalho. Então, aí existe outro elemento que também nos é imposto, que é a nossa capacidade de previsão e de imprevidência. Todo mundo tem alguma. Você pode ver sem nenhuma? Não. Então, alguma você vai ter que ter. Porque você quer? Não, porque isso também te é imposto. Isso faz parte da sua estrutura. Né? E, naturalmente, aí existe
junto com a previsão e imprevidência, possibilidade e impossibilidade, existe a noção de sucesso e fracasso. Deu certo ou deu errado? Existe alguma ação humana que escape disto? Da possibilidade de dar certo ou dar errado? Não. Isso todo mundo aprende. Na hora que você está tentando aprender a andar, você já sabe disso. Deu certo ou não deu certo? Portanto, nós estamos dentro de uma condição complexa, abrangente, tá certo? Na qual se desenvolve para nós a condição de sucesso e de fracasso também como uma realidade universal. Não é isso? E por fim existe, vamos dizer, para terminar essa lista, que é apenas uma lista de exemplos, né? Existe um outro elemento do qual nós não fugimos. Ele chama-se a subjetividade. O que é a subjetividade? As nossas sensações e os nossos pensamentos não se transmitem automaticamente. Né? Eles não são partilháveis em si mesmos. Se eu como, nem por isso você está alimentado. Se eu tenho dor de dente, o seu dente não precisa doer. Ou seja, existe a separação, os corpos são discretos, separados. Né? E, portanto, tudo que se passa não tem correspondência direta no que está passando no outro. Isso significa que nós estamos, por assim dizer, presos dentro de nós mesmos. Ora, mas isso é só uma das condições. A subjetividade não nos livra de nenhuma das outras condições, mas é grande a tentação de ver esse conjunto de condições tal como ele se reflete na subjetividade, como de fato aconteceu a partir do século XVII, XVIII. Quer dizer, como se a estrutura do universo estivesse em nós. Tá certo? Mas, isto é evidentemente uma fuga, né? Assim como no caso no livro do Wilhelm Worringer, que ele fala que quanto mais primitiva uma tribo, mais ela tende a fazer arte geométrica, não arte naturalista. Por quê? Porque as figuras geométricas são mais facilmente controláveis. Então, o geometrismo mostra, vamos dizer, o impulso da inteligência que se refugia em si mesma contra a complexidade do mundo que ela não controla. O que é mais fácil? Você desenhar um triângulo ou uma árvore? Ou um bicho em movimento? Pior ainda, né? Então, quando começa a desenhar bicho, você também os geometriza. Bichos e árvores você reduz, tá certo? Então, é como a percepção de um gato. O gato vê tudo geometrizado. Então, nós, com toda esta condição aqui, ainda tem esta que complica tudo, que é a subjetividade. Então, isso quer dizer que a maior parte do que nós percebemos e sentimos, etc., é incomunicável. Então, o sentimento de solidão aí é até aterrorizante. Quantas vezes você já não sentiu coisa que você não conseguia explicar para ninguém? E ninguém te entendia? Isso acontece o tempo todo para o ser humano. Isso quer dizer que o ser humano, pela sua condição e por esse conjunto de determinantes que pesam sobre ele, pelo fato de que ele tem uma subjetividade, é a subjetividade que lhe permite, é claro, ter a memória, guardar esses elementos todos e conversar consigo mesmo, refletir sobre as coisas, tá certo? Mas ao mesmo tempo ela o isola. Então, este conjunto de determinantes obriga também o ser humano a desenvolver a sua capacidade de manejar signos, com uma riqueza incomparável de qualquer outro animal. Quer dizer, o ser humano é o único bicho para o qual tudo é signo. Os outros bichos só são sensíveis a determinados signos, que são compatíveis com a sua estrutura anatomofisiológica. Mas para o ser humano qualquer coisa pode se tornar signo de outra. E isso, evidentemente, facilita de uma maneira extraordinária a nossa comunicação com os nossos semelhantes. E na medida que facilita a comunicação, não é só a comunicação. A comunicação também reforça a memória. Se eu te conto uma coisa hoje e amanhã eu esqueci, eu pergunto para você como é que é. Então, quer dizer, esse conhecimento compartilhado ele é muito mais fácil de ser recuperado a cada momento. Mas que a comunicação não é só comunicação, né? Ela é a consolidação de possibilidades de conhecimento e de ação que o indivíduo sozinho jamais teria. Então, muito bem.
essa aqui é uma breve lista que eu fiz dessas determinantes, das quais eu acredito toda a estrutura da inteligência humana, o sistema das categorias, o sistema dos tempos verbais, a gramática inteira, tudo pode ser deduzido a partir daí, tá certo? Sendo então, vamos dizer, um esforço absolutamente ridículo querer encontrar tudo isso dentro do cérebro humano. Tudo que nós descobrimos sobre o cérebro humano só se torna compreensível em função da relação dele com o meio ambiente físico. Senão, nada pode ser compreendido, né? Vira uma espécie de fetiche. Tá bom? Então vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente volta com perguntas. As perguntas podem se referir à aula anterior, inclusive, é? Não tem problema não. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.